vão atualizando aqui, vocês também não vão ficar bravos. Tem um cara lá que me xingou ontem no Instagram. Pô, mas de novo esse assunto, foi meu filho, só você não assistir, não seguir. Mas sobre o Kaique, o jornal Corriere dello Sport informou que o acordo próximo de ser fechado e que deve girar em torno de 14 milhões de euros, cerca de 84 milhões de reais, além de 1 milhão de euros em bônus por metas, né? Então, 15 milhões que a gente tinha falado ontem a gente falou. É o que o Cruzeiro pede. Ontem a gente falou. O Cruzeiro queria isso. E é com como mesmo, né, Gagê? Então, ontem, uma pessoa do Cruzeiro disse que o Betis fez um contato e pediu para dar uma seguradinha só para esperar a proposta do Betis chegar. Que o Betis estava disposto a fazer uma proposta e tal. Então, aí essa pessoa me disse, olha, tá mais próximo de fechar com como. Mas o Betis fez contato então, e pediu para aguardar. Então, a informação que você passou ontem era essa, né? Que o Betis vai fazer mais uma proposta, porque eles fizeram uma que não chegou nem perto daquilo que eles imaginavam, que o Cruzeiro imaginava. Aí o Cruzeiro, quando a gente fala o Cruzeiro, todo mundo que se envolve, deu mais uma oportunidade ao Betis de refazer uma proposta, é isso, né? Não que o Cruzeiro esteja fazendo leilão, não, mas deu a possibilidade ao Betis de fazer mais uma proposta. Até porque, vocês lembram na semana passada, quando o Betis mandou a proposta, que uma pessoa passou uma informação que o Cruzeiro não colocou valor pro Betis. Aí eu perguntei, vocês mandaram quanto vocês querem? Nós não falamos nada. A gente tem um valor aqui que a gente só libera se chegar nesse valor. E aí nós não falamos nada. Então, eu imagino que o Como tem uma ideia, por isso está chegando aqui a quase 15, e o Betis pediu para dar uma segurada. Eu só não sei se o Betis vai conseguir fazer uma proposta melhor do que a do Como. E a gente tem que colocar também na balança a proposta para o Kaique, né? Para o salário do Kaique. Porque a proposta salarial que foi feita anteriormente pelo Como, antes da convocação dele para a Seleção Brasileira e pré-lista, já era. Você pode esquecer aquilo. O Como também tem que vir nessa direção, e o Betis, quem mais vier, a gente tem que colocar na balança também o que será oferecido ao Kaique. Eu acho que o Cruzeiro ficou numa posição muito confortável para negociar, pensando em termos de clube. Já falamos, o cenário ideal para um Cruzeiro mais forte no segundo semestre seria que o Cruzeiro não negociasse ninguém, mas o futebol não é assim, né, gente? O futebol não é assim, e o torcedor do Cruzeiro talvez pode preparar o espírito para não uma saída, mas para saídas no plural. Repito, eu tô falando baseado com o cenário, antes que vocês comecem com aquela conversa. Quando o Valu fala assim... quando o Valu fala assim é porque tem alguma coisa. Não tem nada. O Valu pode ter... O Valu pode ter... O Valu pode ter sentimentos. Tudo que o Valu falar, você anota. O Valu pode ter sentimentos, impressões igual... Mas é impressionante, seus sentimentos não falham irmão. Falham sim. E falham em momentos que me prejudicam bastante. Até a Duda entrou. Duda, é lamentável, assim. Eu não esperava... A Duda né? Quando fala até a Duda, tipo assim, a Dudinha, né, que não tá corrompida pelos sentimentos que de canalhas que nós em temos. vossos corações, a Duda também tá entrando nessa. Então agora realmente eu fico decepcionado, como diria o Zagallo, né, fomos surpreendidos novamente. Então, a impressão que eu tenho é que saídas, no plural, podem acontecer até o final desse fechamento de janela. Mas o Cruzeiro, na situação do Kaique, ficou muito confortável. Aí. Se Vênus me ajudar, o astro. Alguém. Eu sou de virgem e só de imaginar me dá vertigem. Minha pedra é ametista. Minha cor, o amarelo. Minha cor, o amarelo. Eu achava que era minha coroa amarela. Mas sou sincero, necessito e urgente ao dentista. Dr. Gustavo Beligoli. Cuidando do dente das pessoas é mais que uma questão de saúde, é uma questão de dignidade do ser humano. Cuidar do seu sorriso, cuidar da sua alegria. Ai. Tem que rir mesmo. Abraço, doutor Gustavo. O Luciano Firmino mandou aqui, ó. Luciano Firmino, 75. Qual a dificuldade do Cruzeiro em relacionar o jovem Pape para treinar com o profissional? Se fosse jogador do Palmeiras, já estaria vendido para a Europa. Cara, então, eu acho que o Cruzeiro tem feito um movimento, de certa forma até interessante, mas é que o Pape, ele é muito bom jogador, né? Mas será que para a posição que ele joga? Não sei, mas enfim, o Palmeiras é um grande vendedor, né, Luciano? O Palmeiras naturalmente é um grande vendedor.
Então o mercado já olha para o Palmeiras como um clube formador. E o Palmeiras não tem muito pudor para vender, não. Mas ele tá falando assim, mais até não entendo dos jovens, né? Só que o processo dos jovens não é assim no Palmeiras. Olha o Endrick, por exemplo. O Endrick tava estourando. É os fora de série que jogam, né? Não, mas assim, a coisa lá, o Cruzeiro, para mim, não só o Cruzeiro, os clubes, de uma forma geral, tirando o Palmeiras, não tem processo para fazer a tal transição da categoria de base para o profissional. Não tem processo. Às vezes, quando chega numa reta final de um campeonato em que os clubes estão ameaçados e que aí os profissionais já não renderam, esses caras começam a virem para o campo, sem às vezes terem jogado no Campeonato Mineiro. Eu estou muito curioso para entender o que vai acontecer no Cruzeiro no começo de 2027 com a permanência do Arthur Jorge. Porque, vamos lembrar, o Cruzeiro não consegue terminar um ano e começar o ano seguinte com o mesmo técnico desde 22. Desde que o Paulo Pesolano terminou em 22 e começou 23. Mesmo assim, o Paulo Pesolano começou 23 e estava com a cabeça em Nárnia, que o Pedro Martins depois confessou que fez o movimento erradíssimo do Pesolano ter falado lá em novembro que consumiu-se demais e que não estava com a cabeça sempre. Não, cara, quando alguém fala que não está com a cabeça num determinado lugar, deixa ir embora. Não faz sentido em nenhuma situação você querer manter aquela pessoa trabalhando naquela função. Então, porque esse ano, com a chegada do Tite, mais um ano, e isso aconteceu, não estou colocando só na conta do Tite não, tá, pessoal? 23 foi assim, 24 foi assim, 25 e 26. Estou pagando para ver 27 porque lá o Arthur Jorge vai ter um conhecimento, ele hoje tem um conhecimento interessante das categorias de base, vai ampliar esse conhecimento e vejamos se ele vai usar de fato o Campeonato Mineiro, não só para o PAP. Eu acho que o PAP ainda vai acabar esperando um pouco mais para estar integrado, tá novo. O Cruzeiro deve trazer um camisa 5 para fazer, bom, pelo menos é o que se imagina diante da necessidade que o Cruzeiro vive há mais de um ano. E aí, vai faltar um pouco mais de espaço nesse segundo semestre, tá, pessoal? Eu concordo, o Cruzeiro tem que fazer isso melhor, os outros clubes têm que fazer isso de uma forma melhor, mas em especial o Cruzeiro precisa de ter um plano, que para mim hoje não há um plano. Fala assim, esse atleta tem um plano de carreira. O último que foi falado isso foi o Batistella. O Batistella foi vendido sem ter sido colocado. Ninguém está falando que o Batistella seria o novo Messi, nada disso. Mas isso fica muito nas palavras do clube. Na prática, eu não vejo isso acontecer no Cruzeiro. Tá? O ano que mais foram utilizados jogadores, assim, dada a oportunidade aos jogadores, foi 22. Só que 22 não é oportunidade dada, é necessidade. O Cruzeiro tinha centavos para montar aquele time da Série B e tinha que inteirar o time com o restante de jovens da categoria de base. De 23 para cá, o que a gente vê, para mim, pelo menos, é uma distorção desse discurso. Até quando o Seabra... Por que eu estou falando até quando o Seabra? O Seabra ficou comandando a categoria de base do Cruzeiro por mais de 2 anos. Quando o Seabra sobe e vira o técnico do profissional depois da saída do Larcamon, cara, mesmo o Seabra, ele dá pouco espaço, ele dá espaço ali para um Vitinho num determinado momento, mas depois da janela do meio do ano de 2024, acabou. Até quando ele foi demitido, somem os jovens ali que estavam sendo utilizados por um técnico, repito, que ficou mais de 2 anos na categoria de base. Então o Cruzeiro precisa de melhorar essa questão, mas acho que o PAP, por uma questão de nível que o Cruzeiro vai precisar de competir no segundo semestre, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, não deve acontecer por agora, mas eu estou muito na expectativa de ver como será o início de 27 nesse sentido. Só uma informação sobre o PAP. O Cruzeiro tem 50% dos direitos econômicos dele, os outros 50% pertencem ao Azures. A gente já tinha trazido essa informação aqui. E o Cruzeiro tem uma opção de comprar 20% dos direitos econômicos dele pelo contrato de compra que o Cruzeiro fez quando ele ainda estava nas divisões de base do Azures. E o Cruzeiro deve exercer, de fato, essa compra dos 20% do atleta, porque na cabeça de algumas pessoas que transitam no futebol, esse moleque é para ser uma das maiores vendas da história do clube. Por se tratar de um jogador promissor, jovem, com características muito próximas ali ao futebol europeu. Então, existe hoje, nos bastidores do Cruzeiro, no meio do futebol, um sentimento de que o Eduardo Pape pode se tornar, de fato, uma das maiores transações da história do Cruzeiro. Então, só para trazer essa informação que eu acho que é importante para o torcedor. Eu acho que, por mais que a gente coloque ressalva, porque o nosso mau humor ele é constante, e as nossas críticas também,
eu vejo um movimento, de certa forma, poderia ser melhor? Poderia, mas eu não acho que Cruzeiro e Atlético estão fazendo movimentos ruins com jogadores jovens, não. Ruins. Então, porque você vê lá, o Cissé tá jogando, você vê ali o Cauã Soares entrando, talvez menos do que deveria, mas você acaba vendo. O Pacini entrou e salvou o Atlético numa Copa do Brasil. Uma Copa do Brasil. No Cruzeiro, o Cauã, gente, aqui é tanto Cauã. É tanto Cauã que eu misturo Soares com Moraes e fica uma loucura, cara. Então vamos falar o Cauã do Atlético, o Cauã do Cruzeiro, para ficar mais fácil. Então o Cauã do Cruzeiro jogou de um lado, jogou de outro, fez gol, jogou bem. O Cruzeiro, qual outro jogador que a gente pode destacar ali no Cruzeiro que fez gol naquele jogo que foram 2 gols? O Kenji. Então, assim, eu acho que o movimento tem sido um movimento... Mas atletas, esses casos do Cruzeiro, HG, desculpa te interromper, atletas que já estavam no profissional. Eu sei que o Cauã... O que eu bati muito na tecla foi formado no Cruzeiro. É do cara que vem da base, chega no profissional e agora? O Kenji, o senhor Fernando Diniz teve a coragem de tacar o Kaique Kenji na final da Sul-Americana em 2024. Sem mais nem menos. Bom, aí é um perigo. Agora, do jeito que Atlético e Cruzeiro, do jeito que eles estão fazendo, eu não estou dizendo que tá legal, que tá perfeito. Mas, cara, nós estamos vendo ali. Só que, por exemplo, quando você o Atlético, olha... eu acho que a necessidade chegou chutando a porta, tá? Aí que tá. Esse é o ponto. Só assim. E na maioria dos clubes, com exceção do Flamengo e do Palmeiras, e do Atlético Paranaense, na maioria dos clubes acontece de necessidade, lança e explode. E o Cruzeiro vai para essa última semana de folga, né? Descanso, férias para os atletas, para a diretoria não. Com esse também trabalho que tá para recomeçar com o técnico Arthur Jorge, a intertemporada que vai ser firme para o Cruzeiro alçar voos legais, né? No Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, também. Essa é a ideia, né? Na Copa Libertadores da América, na Copa do Brasil, no Brasileirão. Essa é a ideia. Mas vamos lá, porque tem muita coisa pra gente falar sobre essa questão de mercado. Cirilo, o Gabriel Rojas... chamar Cirilo. Rubem Júnior é costume, viu? É o costume da noite. Procede também. É o costume da noite, o Rubinho, desculpa. Mas o Cirilo também é esse horário sabe o que a gente tá ali na turma do bate-bola? Naquela reta final. No batuque da turma do bate-bola. Exatamente. Rubinho, então, o que acontece? O Cruzeiro pra essa... reta final, vamos colocar de férias, tem algumas situações para serem resolvidas. O primeiro volante é uma posição que o Cruzeiro quer, e o atacante beirada é uma posição que o Cruzeiro quer. A lateral esquerda está resolvida, né? O Cruzeiro contratou o Gabriel Rojas, jogador que veio a Belo Horizonte, fez exames, tudo certo com ele, voltou para a Argentina, logo vai ser anunciado como reforço do Cruzeiro. Então o lateral... tudo certo, né? O jogador, o Cruzeiro pagando aí 6 milhões e um pouquinho aí pra ter o Gabriel Rojas. Pro ataque, o Gabriel Peck foi realmente o nome que o Cruzeiro procurou. Mas a situação não deslanchou, né? Ainda não teve aí uma aproximação de acordo de negócio, muito porque o time americano tá pedindo muita grana, hein? Muita grana. É muita grana. Ele está estimado, se a gente for levar em consideração, Rubinho, o que o Los Angeles pagou para contratar ele do Vasco? 10 milhões de dólares. Sim, não quer sair do prejuízo, né? E ele vive uma boa fase lá. Vive ótima fase, né? São 20 jogos, 11 gols, participação. E aí tá meio, vamos colocar assim, tá uma pedida meio salgada. Então, volta, peraí, vamos buscar aqui outras opções. Pro meio campo de marcação, o Cruzeiro só tem o Lucas Romero, porque a situação do Wallace continua aquele impasse, tá fora aí dos planos, só tem o Lucas Romero, que inclusive no jogo da Copa Libertadores está fora. E aí, Rubinho, alguns nomes são oferecidos ao Cruzeiro, volta e meia tem um empresário, um intermediário que oferecem nomes para o Cruzeiro. A questão envolvendo o Santiago Sousa, que nós trouxemos aqui, que é um nome que agrada e que interessa. O Cruzeiro não fez uma movimentação ainda de proposta, mas é isso. O Cruzeiro olha com bons olhos, né? Vamos colocar assim, monitora o mercado sul-americano para pensar, para buscar algum jogador da Argentina, que seja, essa é a ideia, e por isso o Santiago Sousa ainda está entre as possibilidades. Não foi contratado, diferentemente do Rojas, que já está resolvido. Vamos esperar como vai ser essa movimentação do Cruzeiro para chegadas. Daqui a pouco eu falo de saídas.
Ok, Pansieri. Agora, ô Vini, estão pedindo grana demais no PEC, né? O Los Angeles Galaxy tem aí, o Pansieri disse bem, fez um investimento de 10 milhões de euros para sua contratação, então não quer perder nenhuma quantia, até pela fase que vai vivendo, mas com esse dinheiro dá para buscar outras alternativas também no mercado. Eu penso dessa forma, porque o PEC é bom jogador, chegaria para agregar, mas é uma posição que eu acho que o Cruzeiro não tem que trazer alguém para chegar e competir, tem que chegar alguém para vestir a camisa de titular e resolver a situação. É a contratação, para mim, que mais o Cruzeiro deveria investir nessa janela, mas o PEC também não é a última bolacha do pacote, né? Então, assim, é um bom jogador, mas não acho que é para isso tudo também não. O Cruzeiro tem que buscar alternativas. Sobre saídas, programação, você, Pansieri. Sobre saídas, ô Rubinho, deixa eu só trazer antes aqui uma entrada, porque além do Rojas, o Cruzeiro contratou o Sinisterra. Ele estava no elenco, mas ele foi agora contratado de fato, né? Ele estava emprestado. O Cruzeiro fez um movimento e gastou uma grana para contratar o Sinisterra, ou seja, Sinisterra e Rojas foram contratados pelo Cruzeiro para essa janela. Ele era atleta do Bournemouth da Inglaterra. Sobre saídas, vamos lá. Chico da Costa é um nome que agrada alguns times do futebol brasileiro, times de fora. O Remo foi o que mais chegou com alguma coisa interessante, mas o Chico ainda está avaliando, né, essas situações de saída. O Wanderson, ele sabe que não está com muito cartaz, né, no time do técnico Arthur Jorge, perdeu um pouco de espaço, também vem recebendo, né, algumas sondagens, sendo monitorado, uma situação muito parecida com a do Japa. E aí, o Rubinho, o Japa, times de Série A, fazendo monitoramento em relação ao jogador, buscando informações do Cruzeiro, quem sabe essa semana alguma coisa desenrolando, né? Então, é um nome quente também, em termos de mercado, sabe que precisa jogar, sabe que precisa atuar e pode deixar o Cruzeiro. E eu ainda acho, Vini, que o Japa tinha que ter mais oportunidade com o Arthur Jorge, que não abriu tantas, né, chances pro Japa no time do Cruzeiro. O Japa eu não liberaria em definitivo, porque eu também tenho esperança que ele possa vingar. Mas se não faz parte dos planos do treinador, também não faz muito sentido ficar segurando o jogador, porque o jogador só se desenvolve jogando. Então ele precisa atuar. Se não tiver espaço com o Arthur Jorge, que ele possa se desenvolver em outro clube. Mas aí, pra mim, acho que a negociação ideal seria por empréstimo. Ao contrário do Chico da Costa, né? E esse é um cara que não vai ter espaço no Cruzeiro, era uma contratação que fazia mais sentido com o Tite. O Arthur Jorge não. Aí eu acho que tem que liberar em definitivo. 8h08. Obrigado, Pansieri. A programação do Cruzeiro, a turma tem, a Toca ainda, né, tá com esse período aí de descanso, mas ela tá sendo aberta, por exemplo, pro Cássio, né? Cássio, Cauã Prates, o Campo 1, o Rubinho, você faz várias folgas, o Campo 1 tá em reforma, estão reformando o vestiário, vocês sabem que o Pedro Lourenço não para, né? A Toca tá, meu amigo, a Toca tá impecável, impecável. Um luxo e muito cuidado, né, nos detalhes. A Toca tá impecável, Pansieri. Tá muito legal esse trabalho que o Cruzeiro também tá fazendo para essa volta dos atletas, até porque o que pensou a diretoria, né, de futebol do Cruzeiro junto com quem faz esse comando do futebol, né, o Pedrinho, o Pedro Júnior, enfim, Spinda, Joaquim. Vamos dar uma reformada também, aproveitar esse período da parada pra Copa, para quando os atletas voltarem, ter um espaço mais moderno, mais remodelado, e os campos também, né, que é onde o Cruzeiro vai fazer a pré-temporada em casa. O Cruzeiro não vai sair como alguns clubes que têm essa ideia de fazer uma intertemporada fora. Então, nada mais do que justo de deixar tudo melhor ainda para quando a turma se apresentar dia 22, dia de trabalho na Toca. E o Cruzeiro tá de olho em um dos destaques da Série B, e eu me refiro a Melk, ponta de 19 anos de idade, que com a camisa do Ceará marcou 4 gols e deu 2 assistências nas últimas 4 partidas. Jogador formado na base do clube, chegou ao profissional nessa temporada e soma 24 jogos, 5 gols e 7 assistências. A informação que vem de BH dá conta de que o Ceará estaria disposto a pedir até 5 milhões de euros para negociá-lo. Antes de gravar o vídeo, conversei com o presidente do Ceará, o João Paulo Silva, abre aspas, não chegou nem proposta nem sondagem por esse jogador, que é extremamente importante e terá um enorme futuro, fecha aspas, disse o presidente do clube. Importante registrar que enquanto conversa ou sonda o Melk, o Cruzeiro também tenta fechar outras negociações, talvez a mais próxima delas, Gabriel Peck, que pediu à diretoria do Los Angeles Galaxy para ser negociado. O time americano tem feito jogo duro e pede 10 milhões de dólares para que o negócio saia.
Já Gabriel Rojas, lateral esquerdo contratado do Racing, já está em Belo Horizonte para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Valeu, torcedor cruzeirense, por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se gostou das informações de hoje, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Aqui a gente traz a notícia com responsabilidade e respeito pela nossa camisa. Nos vemos no próximo vídeo e forte abraço!